essa ideia ela partiu de um grupo de cineclubistas que, vendo que em 2010 o cinema baiano comemorava 100 anos, achou importante levar, né, um pouco do que foi produzido durante esse período para um público de cidades até 20 mil habitantes que tinham sido contemplados com o programa Cine Mais, né, do Ministério da Cultura. E a gente sabia que, como eram cineclubes administrados pelas prefeituras, então a expectativa era saber como é que funcionava, né, o cineclube naquela cidade. E é importante destacar que nenhuma dessas cidades tem cinema, né, como a maioria das cidades do Brasil, e a grande tela ainda é um encantamento para boa parte da população, principalmente para a criançada, que é o que mais, a faixa etária, por causa das escolas, o que mais participou da grande amostra. O que surpreendeu mais dentro da mostra foi, né, a maneira que essa mostra mexeu com a cidade, mexeu com as pessoas, né? Então isso, essa coisa de que o povo não gosta de cinema, isso é mentira. O povo gosta assim de cinema. Acho que está faltando é o cinema chegar aonde está esse povo. O Cineclube, pela tela, você junta a gente e conversa depois. Isso é nesses tempos que a gente está vivendo, você conseguir reunir gente para conversar, o Cineclube faz essa mediação, né? A tela. São 2 dias em cada cidade, assim, de sessão de manhã, de tarde e de noite, então é realmente uma pauleira de filmes assim, seguidos. A gente fazia às vezes 2, 3 sessões num turno. Tinha vezes que a gente fazia 2 sessões de manhã, 2 sessões de tarde, né? Então tinha dias que a gente exibia 6 sessões. Mas como a gente já estava lá viajando, a gente já estava lá para isso, então a gente estava na chuva e era para se molhar. Em todas as cidades tinha uma coisa em comum: ninguém conhecia os filmes que iam ser passados. E foi muito importante passar que essa magia do cinema brasileiro, do cinema baiano, reaparece. A experiência da Grande Mostra, né, de 100 anos do cinema baiano, ela é um exemplo vivo de como, né, o cineasta ainda não viu a sua obra ser realizada, né, de como o cinema ainda não se completou, ele não cumpriu o seu papel de comunicação, o seu papel de obra de arte no mundo. O mais gosto do cinema, na verdade, é a exibição, né, para depois você ver o sorriso de cada uma dessas pessoas depois do debate. Que é o foco do Cineclube, né, do Movimento Cineclubista, é isso, é o depois, é o debate, é o contato com essas pessoas, né? Cada um vai se dizer, vai colocar o que sentiu, o que achou, cada um se identifica, né? Quando pôde ver que a grande pergunta que se dava, o Saci não é só negro, né? O Saci são crianças de várias cores, e poder fazer esse debate fluir, né, com uma coisa assim super espontânea e natural.
passar o Diamante Bruto, porque era na Chapada, e Diamante Bruto foi filmado na Chapada. E o público era de adolescente, então o público, eu achei que vendo o filme, o público todo não ia aguentar muito tempo, porque o filme demora. E eles não só aguentaram o que quiseram, mas gostaram mesmo, ficaram até o final. Quando a gente propôs o debate, todos começaram a falar, sendo solidários à personagem central, sendo solidários a ela. E eles, claramente, todos eles foram solidários e eles queriam mais, eles não queriam ir embora. E a nossa profunda e resplandecente existência. Aí você tem, a partir de algumas pessoas, principalmente da terceira idade, que ao assistir, ver a Feira de São Joaquim, dos filmes de Roberto Pires, fala, pô, eu já passei em Salvador, na década de 60, tinha toda essa discussão de mudança da feira. A identificação, a lembrança. Numa exibição em Ibititá, passando o filme Cães, e estava presente uma convidada, a Mãe Bela, que tem 114 anos. Ela andava, mas andava com dificuldade. Que tinha sido um processo que ela fez uma caminhada muito grande, na época da seca lá, que ela fugiu da seca e foi andando até Ilhéus. Então, no meio da exibição dos cães, ela ficou ela quase que se levantava, ela ia ficando assim completamente ligada no filme, assim, sabe, incomodar, assim, mexida e olhando. Quando ela acabou o filme, ela falou pra gente que era lindo o que a gente tinha feito. Sabia, Inácio. Sabia que encontrar você aqui. Sempre soube. Eu acho que um destaque, né, já para um outro tipo de perfil, um outro tipo de público, foi a sessão que a gente fez de Super Outro. A gente fez uma sessão de Super Outro para Guarda-Mirim, lá na cidade de Mascote. O público que assistiu o filme eram pré-adolescentes de 10 anos até adolescentes de 18, por aí. Então a gente ficou meio assim, sem saber como é que seria essa reação desse público, né, pro filme. E o debate foi super rico. A primeira pergunta que a gente colocou é: qual é a coisa mais violenta no filme? Uma série de respostas colocando que é a pornografia. E também a loucura, a inconsequência dele. Isso foi visto como uma violência, uma coisa feia. E aí a gente devolveu a bola assim, recebeu uma bola e devolvemos. Mas e a fome? A agressão que ele leva de vários cantos. Acorda, humanidade! A grande mostra de cinema baiano, ela é muito rica porque ela levou exatamente muitas criações desse cinema baiano de várias décadas, né, para um público que está alijado também há várias décadas. Então ela conseguiu ultrapassar alguns abismos aí. Eu acredito que as pessoas que participaram aqui, né, vão ter outra visão, vão ter uma outra ideia do que é o cinema baiano, do que é o cinema nacional. É uma coisa que a própria comunidade tem que se apropriar daquilo, senão fica um equipamento ali numa caixa. Então o Cineclube ele tem que ser uma outra opção na vida dessas pessoas. Ele não pode ser a mesma voz que fala, né, o que a massa tá falando. Isso é uma sacação política que a gente tem que ter. Por que não se assiste o filme brasileiro? Porque não se vê na televisão. Então é isso que nós queremos resgatar. Está passando os documentários, né, filmes baianos, coisa nossa, né? Mas a nossa grande expectativa e grande motivação foi entender que a mostra deve ter também contribuído para esses lugares que estavam mais desarticulados
possibilitar um gás novo, uma energia nova, para que alguns municípios que veem a cultura somente como eventos, né, pudessem compreender a grande ação que tem o cineclube, os filmes, na educação, no fortalecimento da cidadania, na sua própria organização, né? E que eu acho que a Grande Mostra deixou essa mensagem. A gente pega aquela embarcação, vai, desce de rio abaixo ou então sobe rio arriba, pega alguma coisinha, já dá pra gente se alimentar. Tendo o sal e a farinha, pronto, já tá tudo feito, não é não?